Casa Mais Inédito está de volta e agora para conhecer a área mais íntima desse apartamento com o Otávio, arquiteto também do Estúdio DAG. Otávio, mais uma vez bem-vindo ao Casa Mais. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. E a gente está no escritório, era um ambiente fundamental para esse casal. Como é um casal que trabalha em home office, né? O emprego deles é basicamente estritamente home office, então isso aqui é o coração da casa para eles, né? Então aqui dentro tinha que suprir todas as necessidades deles em todos os momentos que fossem precisos. E qual foi o estilo que vocês trouxeram para cá? O estilo aqui ele é um pouco mais industrial do que o do restante do apartamento, né? Aqui ficou um cantinho um pouquinho mais escuro do apartamento. E a ideia foi meio que abusar das texturas, né? Então a gente tem uma textura de concreto na parede, que é um papel de parede, na verdade, não é bem uma textura. Temos aí uma marcenaria que também é um pouco mais texturizada, marcenaria escura. Temos o ripado no fundo da biblioteca. E temos um pontinho de cor, que daí a gente trouxe no móvel, que é essa marcenaria com uma cor um pouco mais tijolo, que daí dá uma aquecida a mais no ambiente. E essa biblioteca vazada também traz um pouco de leveza, né? Com toda certeza, né? É sempre legal você poder ver o que você tem guardado, né? Assim, o vidro, ele é muito aliado nessas horas, porque, por exemplo, muitos livros a gente sabe que às vezes acumulam muita poeira, né? Então, uma porta de vidro resolve o problema da poeira e você ainda consegue ver tudo que você tem. E também nós temos aqui essa bancada dupla, né? Que, enfim, o casal trabalha lado a lado, né? Estão juntos sempre. E eu acho que serve também, suprir todas as necessidades, né? Um gaveteiro sempre de apoio. E a iluminação aqui também a gente tentou deixar um pouco mais intimista, né? Dar o foco realmente aonde precisa. Então a gente deu uma brincada com uma eletrocalha, né? A gente colocou uma eletrocalha preta em cima dessa bancada dupla e lâmpadas tubulares T8 dentro. Que aí elas dão a iluminação aonde precisa, que é na bancada de trabalho, e no restante a gente tem só os spots de foco. O legal desse apartamento é que ele tem um lavabo para atender toda a área social e também o escritório e uma suíte, né? Exatamente. Os dois banheiros, eles têm dimensões um pouco reduzidas, então a gente teve que trabalhar com cubas reduzidas, né? Móveis um pouco menores, que ainda assim suprissem a necessidade e fossem estéticos, né? Que casassem com a estética geral do apartamento. E essa suíte é o lugar mais claro do apartamento? A suíte é o lugar mais claro do apartamento. Foi até um pedido da cliente, assim, em específico, que ela gostaria que a suíte tivesse tons mais claros do que o restante do apartamento, né? Então, a gente equilibrou, a gente deixou a suíte com tons mais claros, mas sempre trazendo a mesma dinâmica do restante do apartamento, né? A serralheria no metal preto, né? A cabeceira com tecido um pouco mais escuro, e também as persianas que a gente trouxe num tom amadeirado um pouco mais quentinho também, que daí dá um tom, uma aquecida no quarto. E o destaque é para esse painel que fica atrás da cabeceira? O destaque é todo dele, né? Um painel muito legal. Ele é um painel laqueado, branco, e foi feito exclusivamente para esse apartamento. Ele tem uma ondulação, tem todo um movimento diferente. Isso mesmo. O painel ele tem todo um recorte côncavo que forma várias ondinhas e dá um relevo bem interessante na parede. Como foi colocar tudo o que era necessário nesse quarto, sendo que ele não é tão amplo assim? Olha, foi um desafio, mas assim, como dá pra perceber, a gente conseguiu fazer um layout de uma forma que coube uma cama king size dentro daquele quarto e não prejudicou em nenhum momento nenhum tipo de circulação, nenhum tipo de dinâmica de uso do dia a dia. E a gente fez o uso de dois aliados nossos, assim, né, que é o espelho e o vidro refleta, que dão uma amplitude maior no quarto. Toda vez que a gente projeta um roupeiro, na verdade, a gente pensa na divisão entre cabides e roupas dobradas, né? E isso ajudou muito na hora de montar o layout do quarto, porque a gente conseguiu fazer um roupeiro mais profundo, que é o roupeiro que está ao lado da cama, que daí tem o cabideiro, né, para guardar coberta e tudo mais, e o roupeiro um pouco mais reduzido, numa porção que ficou atrás da porta de entrada do quarto, que aí é para guardar as roupas dobradas. Assim não afunila a entrada para esse ambiente. Com certeza. E outro detalhe que eu achei bem interessante, que serve de inspiração para quem está em casa, é a utilização do corredor aqui, Otávio. Com toda certeza, né? Aqui o corredor ele era um pouco mais reduzido também, mas a gente ainda conseguiu encaixar uma coisa que é excelente, né? Que toda casa deveria ter, que é uma rouparia. Tem coisas que às vezes não cabem dentro
do nosso quarto, não cabem no roupeiro, mas a gente não tem onde guardar, a rouparia, ela é um ponto-chave para isso. E aqui ela foi feita no mesmo ripado, então seguindo toda a sequência da área social, dá essa continuidade e não diminui também o corredor. Exatamente, ela vem toda na mesma conversa, na mesma linguagem que sai lá da cozinha, lá da área social, ela vem e ela leva até a parte íntima. Otávio, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e sejam sempre muito bem-vindos ao Casa Mais. É sempre um prazer estar aqui com vocês.